Olá, alunos e alunas. É um prazer estar aqui novamente para debatermos um pouco sobre o conteúdo de Introdução à Literatura Comparada. No vídeo anterior, nós fizemos uma explanação inicial sobre como será a realização do nosso minicurso. Hoje eu pressuponho que vocês estarão com o material que eu confeccionei especificamente para esse minicurso, o material que eu enviei em PDF. E eu vou pedir que vocês acompanhem, portanto, os nossos debates aqui, a partir desse material que vocês têm em mãos. E hoje eu devo dizer que estou comprometido em elaborar algumas questões e respondê-las. E a partir dessas questões, vamos fazendo debate mais acirrado sobre o que é a literatura comparada a partir dos autores que eu apresento. Para o debate de hoje, conforme eu havia dito, nós trabalharemos o livro Literatura Comparada, de Tânia Franco Carvalhal. Esse livro, que é um livro relativamente simples, publicado em 1986, é um livro que traz um panorama sobre o que é a literatura comparada, apresenta um breve histórico sobre o que essa obra propõe, no sentido de estudos ou de caminhos teóricos que alguém que queira desenvolver trabalhos mais amplos a respeito poderia seguir. E aí ela faz umas discussões bem interessantes, por exemplo, quando apresenta o conceito de literatura comparada no capítulo Na Babel do Comparativismo, quando apresenta um breve histórico e também quando fala como é que a literatura comparada aparece no território francês, em outros países, e assim vai. Então, são essas inicialmente as nossas discussões dentro desse minicurso. Para começar, então, eu devo dizer que 3 perguntas nortearão os nossos debates. Talvez perguntas que nortearão os nossos debates aqui durante todo o curso. Que são elas: 1. O que é literatura comparada? 2. Literatura comparada é uma teoria? É uma teoria ou um procedimento metodológico? E, por último, como proceder em análise literária, numa perspectiva comparativista ou comparativa? Como proceder quando eu tenho 2 obras literárias e realizarei, a partir delas, uma análise? Então, essas 3 perguntas serão bem pertinentes para o nosso debate a partir de agora. Combinado assim? Então, utilize o seu material. Utilizando esse material, vai facilitar consideravelmente as suas reflexões. E qualquer dúvida que surgir quando concluir a sua aula, ou quando você concluir, na verdade, a sua visualização do vídeo, coloque, por favor, algum comentário ou pergunta que posteriormente eu vou tentar responder. Combinado assim, então? Tendo em vista a elaboração dessa introdução sobre os questionamentos norteadores do nosso minicurso, eu devo dizer que eu quero tentar responder à primeira pergunta, o que é a literatura comparada, a partir do que propõe Tânia Franco Carvalhal. Inicialmente, já na página 5, ela começa dizendo mais ou menos assim: à primeira vista, a expressão literatura comparada não causa problemas de interpretação. Usada no singular, mas geralmente compreendida no plural, ela designa uma forma de investigação literária que confronta 2 ou mais literaturas. Seria bem prático que nós utilizássemos esse conceito. O que é a literatura comparada? Uma espécie de investigação literária que confronta 2 ou mais literaturas ou mais obras literárias. Literaturas no sentido mais generalizante, quando eu, por exemplo, comparo a literatura brasileira à literatura portuguesa, ou a literatura brasileira à literatura francesa, e de forma mais objetiva quando eu comparo uma obra a outra. Vou dar um exemplo. Dom Casmurro, Madame Bovary. Dom Casmurro sendo de Machado de Assis do realismo brasileiro e Madame Bovary sendo do realismo francês, mais precisamente uma das obras que não é uma das, é a obra que introduz o realismo no mundo. Então, considerando esse fator,
a autora vai colocando alguns outros conceitos que são bem pertinentes. E aí ela vai chegando nos itens que nós poderíamos conversar de forma mais ampla. Começamos por dizer então que ela apresenta o seguinte na página 6. Literatura comparada não pode ser entendida apenas como sinônimo de comparação. Quando eu pego uma obra literária e vou observar uma outra obra literária numa perspectiva comparativa, não necessariamente eu quero apresentar, a partir da leitura dessas duas obras, uma espécie de, sei lá, aspectos iguais ou semelhantes que surgem dentro dessa obra. Não necessariamente é isso que eu vou buscar. Itens que são semelhantes ou iguais, que podem existir numa obra em relação à outra. O estudo comparado pode ir também para uma outra perspectiva. Você aponta o que é semelhante, mas você pode apontar também o que é diferente. E é justamente nesse momento que o trabalho se estabelece da forma mais precisa. Porque a literatura comparada, ela pressupõe principalmente o trabalho de observação das singularidades existentes em cada uma das obras que você analisa. Quanto mais singularidades e especificidades de cada obra você percebe na sua análise, mais o trabalho vai ser realizado a contento. E aí é claro que a autora vai apresentando outros conceitos. Ela diz que a comparação não é um método específico, mas um procedimento mental que favorece a generalização ou a diferenciação. Tem a ver com o que eu disse anteriormente. E ela diz também assim que a literatura comparada é um ato lógico-formal. Esse ato lógico-formal do pensar humano tem a ver muito com a ideia de você estabelecer essas diferenciações sempre em paralelo a uma atitude totalizadora das coisas. Então ela diz que a literatura comparada está mais para um método indutivo do que para um método dedutivo. Induzir para algo. Com relação à indução e dedução, eu coloquei aqui a partir de um estudo de dicionário prático, bem prático mesmo. Indução é o ato de induzir, ou seja, chegar a um resultado a partir de elementos previamente presentes ou indiciosos para tal conclusão. A origem etimológica desta palavra está no latim inductio, que pode ser traduzido literalmente como ação de levar e trazer, ou ação de introduzir. A indução é um tipo de raciocínio que consiste em afirmar uma verdade generalizada a partir da observação de alguns elementos. Exemplo, Mário é brasileiro e gosta de futebol, assim como João, Pedro, Henrique, Maria, Joana e outros. Portanto, todo brasileiro gosta de futebol. Então, na verdade, esse ato de induzir, de chegar a um resultado a partir de elementos previamente presentes, tem a ver com o seguinte. Eu li uma obra literária e achei fascinante. Aí eu li, em outro momento, uma outra obra literária de um outro país e achei fascinante. E eu constatei que aquela primeira obra que eu li discorria sobre um tema que aparecia novamente na leitura dessa segunda obra. E são autores diferentes, e são autores de nacionalidades diferentes. A partir daí vem aquela ideia. Eu posso, a partir dessas duas obras, estabelecer um contato entre elas, apresentando o que é que está em termos de semelhança e o que é que está em termos de diferença em relação a essas duas obras. Eis aí o processo indutivo da literatura comparada. Posteriormente, ela vai fazer alguns comentários e ela diz assim: em síntese, a comparação, mesmo nos estudos comparados, é um meio, não um fim. É um meio, pressupõe-se com isso, que ela é um procedimento, uma metodologia, um modo através do qual eu vou chegar a um determinado fim. Eu pressuponho que duas obras têm algo em comum. A partir dessas duas obras que têm algo em comum, eu posso, obviamente, elaborar um estudo mais aprofundado para comprovar se de fato existe algo em comum ou se essa obra apresenta muito mais diferenciações do que semelhanças, embora haja um tema comum entre elas
E essa, por excelência, seria a ideia de trabalhar numa linha comparativa. Espero que vocês estejam entendendo a partir dessas ideias que estou propondo aqui para vocês. Então, na sequência, a Tânia Franco Carvalhal vai apresentar um breve histórico do surgimento da literatura comparada. Ela diz que o surgimento da literatura comparada está vinculado à corrente de pensamento cosmopolita que caracterizou o século XIX. Isso aqui na página 8. O século XIX, época em que comparar estruturas ou fenômenos análogos com a finalidade de extrair leis gerais foi dominante nas ciências sociais. De certa forma, foi o que eu falei no vídeo passado. Nós tínhamos as ciências, os cientificismos voltados, por exemplo, para o positivismo, para o darwinismo, essas áreas voltadas para as ciências naturais, conduzindo a determinadas observações que serviam como leis gerais. E não foi diferente quando se pensou numa perspectiva comparativista das literaturas. Nós seguimos, portanto, historicamente falando, esse mesmo ritmo, esse mesmo caminho. Ela comenta na sequência sobre o adjetivo comparado e diz que deriva do latim comparativos, que já era empregado na Idade Média. Ainda na página 8, ela diz também que em 1598, portanto no século XVI, Francis Meres utiliza-o no título de seu discurso comparado de nossos poetas ingleses com os poetas gregos, latinos e italianos. E vamos encontrá-lo em designações de obras dos séculos XVI e XVII. Aliás, desculpe, 17 e 18 também, na sequência. Em 1602, William Fulbeck publica um discurso comparado das leis, e logo depois surge a anatomia comparada dos animais selvagens, da autoria de John Gregory. Vocês percebem então que anatomia comparada dos animais selvagens. Essa ideia de utilizar esse método comparativo para as ciências sociais. Desculpe, ciências naturais. Posteriormente, essa ideia de comparativismo vai para as ciências sociais também. E aí, quando vai para as ciências sociais, para as filosofias e outros âmbitos, aí nós temos uma aproximação com o que a gente debate na literatura comparada. Ela diz o seguinte, Tânia Franco Carvalhal, ainda na página 8. É no século XIX que a difusão do termo se dará. Então, como eu tinha dito no vídeo anterior também, se efetiva mais no século XIX, embora já exista um registro anteriormente, já lá pelo século XVI, XVII e efetivamente no século XIX. No século XIX, a difusão do termo se dará sob a inspiração das lições de anatomia comparada de Cuvier, da história comparada dos sistemas de filosofia de Degeron e da filosofia comparada de Blainville. Esses são os primeiros a apresentarem esses itens comparativistas já nas ciências sociais. Na sequência, ela coloca uma outra observação, aqui comentando sobre uma obra que aparece na Alemanha, mas eu quero dizer que quando é que a literatura comparada surge no território francês? Ela diz o seguinte: é na França que mais rapidamente a expressão literatura comparada irá se firmar. Ali o emprego do termo literatura, esse conceito que hoje em dia a gente tem, de certa forma, tão aparentemente organizadinho que a gente sabe que não é bem assim, ele é muito delicado, ela diz, ali o emprego do termo literatura para designar um conjunto de obras era aceito sem discussão, desde o seu aparecimento. Com essa acepção, no Dictionnaire philosophique, ou Dicionário Filosófico, de Voltaire, enquanto na Inglaterra e na Alemanha a palavra literatura custou mais a ganhar esse conceito. Então, por estar mais tranquila com relação ao uso do conceito de literatura, como a gente concebe mais ou menos como a gente concebe hoje o conceito de literatura, foi que na França se desenvolveu com mais facilidade essa ideia de comparativismo também no âmbito literário, diferentemente de outros países que ainda não tinham uma certa tranquilidade com relação à conceituação de literatura, ou à definição, por excelência, do que é literatura.
Ainda falando sobre a literatura comparada em território francês, ela diz que Abel François Villemont, em cursos na Sorbonne, entre os anos de 1828 e 1829, ou seja, no início do século XIX, divulgou a expressão na obra Panorama da Literatura Francesa. Isso já na página 9 do livro de Tânia Franco Carvalhal. E depois ela faz alguns comentários ainda nesse âmbito histórico e diz que Jean-Jacques Ampère, em seu discurso sobre a história da poesia, que é de 1830, refere-se à história comparada das artes e da literatura e reemprega o termo no título da obra de 1841, História da Literatura Francesa na Idade Média comparada às literaturas estrangeiras. É graças a Ampère, com essa obra que foi de 1830, também ainda no início do século XIX, que a expressão ingressa na órbita da crítica literária, via Sainte-Beuve, que faz o elogio fúnebre desse autor na Revue de Deux Mondes, na Revista de Dois Mundos, considerando o fundador da história literária comparada. Então veja que aqui nós colocamos apenas um pouco do que é literatura comparada a partir da visão dessa autora e como o termo se desenvolveu ao longo da história e principalmente como foi que o termo se organizou no sentido de conceito na França. A França que estava mais aberta a uma conceituação, tendo em vista que já estava muito mais tranquila em relação ao conceito de literatura. E posteriormente foi justamente na França, de acordo com a autora, que se desenvolveu o conceito de literatura comparada e foi exatamente nesse período que a literatura comparada passou a figurar nos estudos da crítica literária como um todo. É basicamente por aí. Então, na sequência, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre literatura comparada a textos fundadores, mais precisamente o texto que eu tinha comentado com vocês, que é de François Jost. Mas antes disso, eu vou ainda fazer um comentário rápido sobre as principais, fazer um resumo rápido sobre as obras que aparecem nos textos fundadores, ou pelo menos dos mais importantes. E aí eu gostaria de dizer o seguinte: para a nossa próxima aula, de acordo com a nossa apostila, que foi preparada especialmente para esse mini curso, eu queria que vocês lessem duas obras. Vocês vão ter que ler mesmo, para que a gente converse no finalzinho do vídeo. As obras são as seguintes. Vocês conhecem Lígia Fagundes Telles? Conhecem Lígia Fagundes Telles? Pronto. Vocês vão ler de Lígia Fagundes Telles o conto Pomba é Namorada ou Uma História de Amor, de Lígia Fagundes Telles. Estará na apostila, como eu disse anteriormente. E vocês vão ler também, para fazer um trabalho de caráter comparativo, o texto As Aventuras de Tony Torlone. Vou repetir. As Aventuras de Tony Torlone. Vocês vão ler esses dois textos e vão ficar esperando o que é que eu quero que vocês façam em termos de estudo comparativo com relação a esses dois textos para a próxima semana. Para hoje, eu queria mencionar aqui também da nossa apostila dois textos, inicialmente. O primeiro deles é uma letra de canção que é de Caetano Veloso, No Dia em que Eu Vim Me Embora. Essa letra de canção discorre sobre uma pessoa que deixa os seus familiares para trás para ir tentar a vida em outro lugar. Vamos pensar, por exemplo, naqueles jovens que saíam de casa na década de 50, 60 para tentarem a vida no Sudeste, saindo do interior do Nordeste, no caso do Caetano Veloso, que saiu do Nordeste, mais precisamente da Bahia, e vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, para aquele eixo do Sudeste. E nesse caso, aqui nós temos Caetano Veloso criando uma letra de canção cujo eu lírico se coloca diante da família e da sensação de perda e de saudade que a ida para um outro local representa. Então você vai ter um eu lírico sofrendo em todos os momentos, num determinado contexto num determinado contexto assim de distanciamento do espaço de casa,
da ida para um outro lugar que não é tão seguro aparentemente. Então, é um eu lírico que deixa o espaço de seguridade da casa, o espaço afetivo da família e vai embora. E aí, quando ele vai embora, ele sente veementemente essa ideia da perda e do que isso pode representar do ponto de vista afetivo. E aí ele vai colocando uma certa de forma repetitiva, típica da letra de canção, que é feita para se conjugar com uma melodia, um determinado tipo de estrutura linguística. E aí, na sequência, nós temos um conto de um dos maiores escritores brasileiros, que é Osman Lins, cujo título é A Partida. A Partida tem um mesmo viés. É uma personagem, mais precisamente um rapaz, que mora com um familiar muito próximo e ele termina tendo que deixar esse familiar próximo para trás. No caso do rapaz do conto A Partida, é um rapaz, um neto, que vai deixar a avó. A avó, então, representa o seu espaço de seguridade, o seu espaço de afetividade. E assim como na letra de canção, que tem um eu lírico que deixa tudo para trás para viver suas aventuras, sua vida, no caso da partida de Osman Lins, você vai localizar uma personagem protagonista que faz a mesma coisa. Então, esses dois textos eles podem ser lidos numa chave comparativa. Nós temos aqui os dois primeiros textos que eu menciono como digamos assim, um material muito rico para estabelecermos um trabalho de caráter comparativo. Quando for na próxima semana, no próximo vídeo, quando for no próximo vídeo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos discutir um pouco de literatura comparada a partir de François Jost e vou também comentar um pouco sobre esse conto e essa letra de canção. E aí, à medida que eu vou preparar para vocês esse material, esse debate rápido, vocês já vão ter lido os dois outros contos e aí nós vamos fazer um trabalho muito mais amplo a partir deles. Combinado assim? Então fiquem atentos e atentas e no próximo vídeo nós vamos nos encontrar novamente para conversarmos um pouco sobre literatura comparada. Perguntas, dúvidas, angústias, choro e ranger de dentes, coloquem aqui nos comentários, tá certo assim? Um abraço. Tudo bom para vocês. Até o próximo vídeo.